Então, galera, continuando aqui nossa aula de robótica, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco do mercado, né, de robótica no mundo. Esses aqui são gráficos da World Robotics de 2019. Então, mostra aqui os principais países, né, os principais mercados de robótica do mundo. Então, a gente consegue visualizar aqui que a China, ela realmente, né, é uma das potências, e eles estão automatizando muitas tarefas lá, justamente para conseguir aumentar a produtividade. Então, o braço robótico ele auxilia, né, para que isso, para que a gente possa garantir automatizar tarefas repetitivas, aumentar a produção da indústria, né, garantir qualidade, conformidade, né. Então a gente nota que a China realmente, né, como tem um parque industrial muito grande, ela é um dos principais consumidores de robôs do mundo, né? Na sequência, Japão, Estados Unidos, né? República da Coreia, Alemanha, né? Entre outros. Então aqui a gente também consegue verificar as áreas, né? Os setores, né? Por indústria. A gente consegue ver que o ramo automotivo ainda é um dos ramos onde mais se utilizam robôs, né, industriais, já seguido da indústria elétrica e eletrônica. Então são operações, né, são indústrias extremamente automatizadas, né? E na sequência a gente vai verificando outros tipos de indústrias, né? Como metal, né? Maquinária ou usinagem, né? Plástico, produtos químicos, alimentação, né? São exemplos de áreas, né? Onde os robôs são aplicados. Então, aqui é importante esse gráfico aqui que nos mostra, por exemplo, as operações, né? Aqui nós temos a operação de manipulação. Manipulação ou handling, que é aquela tarefa onde, por exemplo, né, coloca de uma esteira para outra ou coloca dentro de uma caixa. Essa é uma tarefa extremamente repetitiva. Então, são tarefas suscetíveis, né, à automação com robôs, assim como as operações de soldagem se repetem muito a mesma peça, né, a mesma trajetória, então a gente consegue repetir, né? Montagem é outro exemplo, né, de operações que são altamente automatizáveis, né, ou mais são propícias à automação, ok? Aqui eu quero mostrar um pouco assim uma reflexão, fazer uma provocação a vocês, né? Com algumas matérias, né, notícias. Por exemplo, essa daqui, né? Robôs podem substituir mais de 4 milhões de trabalhadores humanos em 10 anos. Então, para quem trabalha com robótica, eu procuro mostrar uma outra visão que eu já vou compartilhar com vocês, mas eu quero mostrar a forma como normalmente é visto, né, nas notícias. Aqui, por exemplo, robôs vão substituir a maioria das profissões, né, diz professor. Aqui eu faço uma ressalva, né? Talvez o professor tenha falado de uma forma, né? E o jornalista encarou de outra, né? E acabou botando aqui para chamar atenção, né? Então faz uma chamada aqui para justamente para que as pessoas procurem ler a matéria e entender, né? Ok? Mas eu me pergunto o seguinte, ó. Por que utilizar robôs industriais? E eu vou responder para vocês. Principalmente com uma coisa, né? Um trabalho que a máquina faz melhor que um humano é um trabalho desumano. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, esta tarefa aqui, ó. Se imaginem vocês realizando essa tarefa aqui 8 horas por dia, né? De frente para um forno industrial, né? Ou realizando um corte aqui com maçarico. E então, aqui nós temos temperaturas elevadas, altíssimas, né? Onde o operador está realizando talvez uma tarefa que é uma tarefa repetitiva. Ele faz a mesma coisa, né? Durante o turno de trabalho dele. Então imagine que a gente poderia, né, colocar ao invés de uma pessoa aqui um braço robótico, né? Então promovendo uma maior qualidade de vida a essa pessoa que poderia passar, né, a operar o robô ou auxiliar em outra tarefa, né, longe, né, de preferência longe aqui desse forno industrial. Então melhorando a qualidade de vida, propiciando o aumento da produtividade, a qualidade, né? Se imaginem vocês no lugar desta pessoa, né? Será que vocês iam conseguir trabalhar o dia inteiro ali? Por que essa pessoa aqui tem que trabalhar aqui o dia inteiro? Então isso é o que eu busco muito, né? A mostrar para os meus alunos
que sim, existem tarefas que devem ser automatizadas, principalmente tarefas, né, desumanas, assim como essa, né? A gente pode usar aqui as pessoas, né, o nosso cérebro, para realizar operações que têm uma maior capacidade, né, de destreza, maior capacidade de tomada de decisão, né? Para isso que a gente pode usar os seres humanos, ok? Aqui eu vou mostrar alguns exemplos, né? Esse aqui são exemplos do cobots, né? Chamados robôs colaborativos. Esse é um robô que está conectado à indústria 4.0, né? Então a gente consegue ver aqui, né, uma operadora, né, uma colaboradora auxiliando, né, ou sendo auxiliada por um braço robótico colaborativo. Então a característica desse robô aqui é que nós não temos mais aquele enclausuramento, né, toda aquela grade de proteção, porque esse robô aqui ele tem um controle de força nos servos motores que ao colidir, né, esse braço robótico ao colidir com qualquer obstáculo, ele para instantaneamente. Ele também tem velocidades de operações menores, né? Assim como esse braço robótico da Yumi, o ABB Yumi. Então é um braço robótico muito utilizado para operações de montagem, de manipulação, né, handling, né, que é um braço colaborativo. Aqui eu desafio vocês, né, a apontarem o celular de vocês, a câmera do celular para esse QR Code e escanearem, pausarem o vídeo e assistir esse vídeo que mostra, né, uma série de exemplos de automações com o robô da Universal Robot, que é um exemplo, né, de robô colaborativo, mas é um vídeo bem interessante e eu encorajo vocês a pausar o meu vídeo aqui e escanear esse QR Code para vocês assistir as aplicações lá. Aqui um outro exemplo, né, da utilização de robótica. Nós temos aqui a área de cirurgia robótica. Esse é um robô chamado Da Vinci. Então é um robô utilizado, né, para fazer cirurgias remotas ou teleoperadas, né, com a utilização de um braço robótico. Aqui a gente consegue visualizar a ferramenta desse braço, ó, realizando uma operação de costura. Então o médico ele opera esse braço com um joystick. Aí ele consegue ter uma precisão maior com o braço robótico, né, do que às vezes normalmente com a mão dele, ok? Então esse é um robô que já é utilizado no Brasil. Então tem em torno aí mais de 40 desses braços robóticos aqui no Brasil para realizar operações, né, de cirurgia robótica. Essa aqui é uma mão robótica, né, que eu mostro para vocês da Shadow Robot. É uma das mãos robóticas, né, com maior tecnologia no mundo. A gente consegue ver um nível, né, de precisão, de destreza que ele consegue, né, manipulando essa garrafa e a tampa, né, com essa mão robótica. Aqui é o owner, né, o CEO Rich Walker. Eu tive a oportunidade de conhecer essa mão aqui durante o meu período de doutorado de sanduíche na Inglaterra, né, inclusive conversar com o Rich Walker. É uma das mãos, né, com maior tecnologia do mundo, né, essa mão robótica aqui da Shadow Robot. Aqui um outro exemplo, né, de uma tecnologia assim avançada, né, que nós temos no mundo é a Boston Dynamics, né, uma organização aí norte-americana que é patrocinada, né, principalmente pelo exército, né, norte-americano, e desenvolve esses robôs, né, antropomórficos, ou na verdade os humanoides, como são chamados, né, a gente chama. A mesma tecnologia, o mesmo conhecimento, né, que eu transmito aqui para os acadêmicos, para os alunos, para projetar um braço robótico, né, a gente utiliza para projetar também um humanoide desse. É claro que aqui tem um nível, né, de tecnologia bem elevado, né, mas da mesma forma que a gente projeta um robô, a gente usa o mesmo conhecimento, um robô industrial, a gente usa o mesmo conhecimento para projetar um humanoide. Aqui mais alguns exemplos. Então esses são os robôs utilizados na indústria. Eles são chamados, né, de braços robóticos industriais. Eles possuem uma cadeia aberta, serial, né? É uma série de corpos conectados por juntas e tem motores aqui, normalmente servomotores. O que diferencia aqui, né, são marcas, mas são robôs industriais de 6 eixos e a gente consegue visualizar, por exemplo, nesse braço robótico aqui, uma tocha de soldagem, né? Então,
Para cada um desses robôs aqui, a gente consegue utilizar ele para uma série de aplicações. Basta nós substituirmos aqui no efetuador final por uma ferramenta diferente. Então, esses aqui estão sem ferramentas. A gente poderia fixar aqui no efetuador final uma garra mecânica, uma garra pneumática, uma garra magnética e utilizar o mesmo braço robótico, né, para diferentes tarefas, ok? Aqui eu trago um exemplo, de uma empresa brasileira, né, sediada em Joinville. Nós temos a Pollux, né, que é uma das referências quando a gente fala de indústria 4.0 no Brasil, principalmente conectados aqui à questão de robótica móvel. Esse aqui é um Autonomous Mobile Robot, AMR, é um braço robótico, é um robô industrial, né, não um braço robótico, um robô industrial móvel, que é muito utilizado para transporte dentro da indústria. Então, ele carrega, a gente consegue movimentar materiais, movimentação de materiais, né, de forma automatizada dentro da indústria. Então, essa aula aqui foi alguns exemplos, de robótica com algumas aplicações. Fiquem ligados aqui no meu canal, né? Eu vou disponibilizando mais materiais, exercícios, né, e conhecimentos para vocês. Um abraço e até a próxima aula.